Fala galera, saudações vascaínas para você que assiste de todo o Brasil. Me chamo Diego Faria, você está no canal O Vasco é Nosso e aqui você fica sabendo de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Peço você deixar aquele likezão aí que ajuda bastante, se inscreva no canal também para ajudar a chegar aos 1.000 inscritos. Falta bem pouquinho, né? Também com 984, né? Até o momento desse vídeo. Então peço você deixar aquele like aí para poder me ajudar, né? E também curtir, compartilhar esse vídeo, ativa o sininho também para poder receber as notificações para saber toda vez que a gente subir um vídeo aqui no canal. Beleza, galera? Então, nesse vídeo aqui a gente vai estar falando mais essa semana catastrófica que está acontecendo no Vasco, essas coisas que vem acontecendo cada vez tenebrosas, as notícias no Vasco. Está falando, né, de Pedro Martins, que simplesmente não estava no Maracanã, né? O cara foi fazer outro compromisso, né? Vamos falar do Salgado, vamos falar da 777, vamos falar do Pedrinho, do Associativo, da SAF, enfim, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo aqui. Então eu peço mais uma vez, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta também, que é muito importante. E vamos às notícias aí, que é o que nos interessa aí, como sempre, né, rapaziada? Vamos lá. Galera, então, essa goleada pro Flamengo que aconteceu no domingo, né, domingo à tarde, né, foi, além de catastrófica, apontou alguns erros aí que eu vou te falar que é coisa de time amador, né? Começando aí pela esse borolhó todo que tá acontecendo no Vasco. A gente não sabe quem que responde quem que faz o quê, quem que vai fazer o que mais. A gente nunca sabe quem que tá respondendo no Vasco. Hoje, teoricamente é o Pedrinho, mas até agora não botou a cara para nada, não falou nada, não fala nada, não comenta nada, enfim. A gente precisa saber o que está acontecendo, né, dentro do Vasco. As coisas não são tomadas, as decisões não são tomadas, enfim. A gente está aí esperando alguma coisa acontecer e nada acontece no Vasco. Uma derrota de 6-1 pro maior rival já tinha que ter rodado no mínimo aí sem cabeça, no mínimo, né? Mas nada aconteceu até o momento. E o curioso disso tudo, gente, é que o Pedro Martins estava lá no México, né, em Cancún, num congresso lá de pessoas que trabalham com futebol, né, um congresso lá da rapaziada que trabalha lá com futebol. Cara, na boa, acho que o cara tem que se capacitar mesmo. Eu acho que ele tem que correr atrás do dele, acho que ele tem que fazer o trabalho dele acontecer, mas era um Vasco e Flamengo. O cara poderia ver outra forma de estar nesse congresso. De verdade. Sim, sendo bem sincero, sendo bem justo aí, no meu pensamento, eu acho que o Pedro Martins tinha várias outras datas para poder participar de uma parada dessa do que num dia de Vasco e Flamengo. Sinceramente, não consegui entender por que ele não foi no jogo. Ah, teve um compromisso no México, estava marcado antes de fechar com o Vasco, e etc, etc, etc. Cara, na boa, tava no Vasco e Flamengo. Não é o momento de você sair. Ah, mas se o Pedro Martins estivesse lá, ia ser diferente? Não sei se ia ser diferente. Mas é o representante do futebol do Vasco hoje. Então ele deveria estar lá no Maracanã. Né? É outra parada que, porra, me mata de raiva. Os caras não levam a sério o trabalho no Vasco. Isso é impressionante o que acontece, né? Mas o cara simplesmente não estava aqui, estava lá no México, no congresso de pessoas que trabalham com futebol, assim como ele, e ele simplesmente abandonou e foi para lá. Sendo que o Vasco que paga o salário dele, né? O Vasco que contratou ele, né? Agora o cara simplesmente numa semana de Vasco e Flamengo, e no dia do Vasco e Flamengo o cara desaparece, some, vai lá, faz o que tem que fazer e depois volta como se lá tivesse acontecido. É dolorido isso, né? Ver esse cara tratando o Vasco dessa forma, né? Mas enfim. Outra rapaziada também, galera, que tá fugindo aí, né? De estar dando algum tipo de explicação, né? É o Jorge Salgado, gente. Jorge Salgado, Duque Estrada, né? E também o Osório estão aí correndo aí de estar dando algum tipo de satisfação em relação à SAF do Vasco. Não se assuste se esses três aí correrem um sério risco de ir para prisão ou até fugir do país, tá? Não se assuste, a gente não sabe o que está no contrato. E se ele colocou no contrato alguma coisa que pode incriminar ele? A gente não sabe, né? Não sabe.
Ah, Diego, mas aí é muito difícil o cara colocar alguma coisa que pode incriminar ele. Tá, mas ele pode ter feito um monte de falcatrua. Porque a 777 foi a única que aceitou ele comprar para poder fazer merda. Porque teve o Grupo City, teve o John Texco também que poderia comprar o Vasco. Ele preferiu vender para os caras uma empresa falida, né? E eles foram chamados aí, os três, né? Osório, Duque Estrada e Jorge Salgado, foram chamados aí pela atenção vascaínos para dar uma explicação, né, do que está acontecendo, e eles não tiveram resposta, vão no não vão lá no programa da atenção vascaínos para poder dar satisfação do que está acontecendo. É brincadeira, cara. Eles correm um sério risco aí de saírem do país, ou seja, até serem presos por conta dessa sacanagem que eles fizeram com o Vasco. Uma coisa que eles já deveriam ter acontecido e não aconteceu ainda foi expulsar esses três caras do quadro social do Vasco. Isso tem que acontecer imediatamente. Imediatamente. Há anos atrás, lá em 2000, Eurico Miranda, né, que a galera critica muito, sem saber das coisas, já tinham cantado a pedra que o sonho desses caras era vender o Vasco. Tá aí. Foi vendido para uma empresa falida. Esses três caras não dão a cara para poder falar o que está acontecendo. A empresa que está aí está tendo problema no mundo inteiro. E a gente é com essa bomba na mão que pode estourar a qualquer momento. É complicado demais isso que está acontecendo. O senhor Jorge Salgado é o maior responsável. Vi alguns canais aí colocando culpa, né, no Eurico, no Dinamite. Não. A culpa é do Jorge Salgado. Os nomes têm que ser colocados à prova. Precisam ser colocados aí para todo mundo ver. A culpa é de Jorge Salgado e Carlos Osório, principalmente. Esses dois. Esses dois que venderam o Vasco. Ah, mas o Vasco estava lá associativo, se não coisasse sem fechar. Balela. Balela. Mentira. 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 Por que é mentira? O Vasco com pouca grana que recebeu aí, porque recebeu pouca grana. 310 milhões aí pro Vasco poder sanar a dívida e montar um time decente, é pouca grana. O Vasco já começou a colocar a casa em ordem. Se isso fosse feito de maneira séria e ordeira, como a rapaziada que pegou agora tivesse feito, não teria feito isso. Não teria acontecido isso. A culpa é do senhor Jorge Salgado, Carlos Osório e do senhor Duque Estrada. Principalmente Osório e Salgado. Esses dois caras que são o responsável. Não adianta querer colocar a culpa no Dinamite, não adianta querer colocar a culpa no Eurico Miranda, a culpa no Campelo. Não, quem vendeu o Vasco, todos esses aqui tiveram passagens tenebrosas pelo Vasco, né? Eurico com seu ônus e bônus, Campelo ruim, Dinamite com seu ônus e bônus, né? Mas quem vendeu o Vasco foi o senhor Jorge Salgado e Carlos Osório. Que isso fique bem claro para todo mundo saber. Todo mundo saber. Vem querer dividir a culpa, a fatia do bolo para cada... Não. Quem fez isso foi o Jorge Salgado. Ponto final. E com isso, gente, falando de 777 agora, né, sempre muito pesado, tá falando dessas paradas, mas é complicado. 777 bloqueou aí as ações das contas potenciais lá nos compradores, né, do Stade Liège, lá da Bélgica, né? E graças a Deus o Pedrinho entrou com essa ação aqui no Brasil e ela não pode potencializar aí, congelar, né? Bloquear esses potenciais do Vasco. Não tem como por conta dessa liminar que não vai cair, né? Todo mundo sabe que a galera da Sempre Vasco é sempre muito boa no tapetão, né? Ainda bem que são, né? Na verdade. E não vai cair essa liminar de jeito nenhum, né? A galera daqui do Brasil tá doido para ver a 777 fora daqui, né? Quanto mais agora que se conseguir uma brecha para colocar o Pedrinho e a rapaziada que presta, né, para dentro, para poder dar sequência no futebol. Então, eles não podem bloquear as receitas do Vasco, não podem bloquear nada que vem acontecendo aí, né, em relação à SAF. Tudo muito protegido aí por conta dessa liminar, que não vai cair, a gente torce para que não, né? Mas a verdade é essa: 777 é uma empresa falida que está tendo que fazer barbaridades pelo mundo para poder tomar menos prejuízo dos clubes, né? Não
causar menos prejuízo aos clubes, na verdade. Né? E com isso, galera, o Pedrinho abriu aí, pediu para o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco poder acelerar o processo dessa comissão, dessa criação dessa comissão para poder investigar esse processo da SAF, por que foi escolhida a 777. É aí que eu te falei que vai dar merda. É aí que o Salgado pode ser preso. É aí que o seu Osório pode ser preso. É aí que o seu Duque Estrada pode ser preso. É aí que eles podem vazar do país. Já deveriam ter vazado do quadro de sócios do Vasco, mas então esperando isso aí. A hora que isso aí abrir e começar a mexer, isso vai dar uma merda muito, muito, muito grande, porque isso não tá cheirando bem. A gente sabe muito bem disso, que não tá legal essa situação entre Vasco e 777. A gente sabe muito bem disso. E os responsáveis são Jorge Salgado e Carlos Osório, que fizeram essa palhaçada, fizeram a galera acreditar, a galera comprou a ideia, foi lá, comprou a ideia, fez o que fez, e agora está aí colhendo os maus frutos que esses caras plantaram lá atrás. É impressionante. Para fechar, rapaziada, o Vasco, né, nomeou lá o Felipe, Pedrinho nomeou o Felipe como diretor técnico do Vasco. Tinha saído uma notícia lá que ele não poderia assumir por conta dessa ação que ele tem contra o Vasco a receber lá no RCE, né? Porém, o Abel Braga trabalhou no Vasco como diretor técnico também, né? E estava com uma ação na justiça contra o Vasco, né? Então, ou seja, isso não implica de nada o Felipe está assumindo o cargo de diretor técnico do Vasco aí a partir de agora. Já que o Abel trabalhou assim, né? Não teria problema, isso não impede absolutamente nada do Felipe estar aí assumindo esse cargo de diretor técnico do Vasco, que eu acho que vai somar demais e vai colocar o Vasco um pouco melhor ali administrativamente pelo futebol falando. Acredito que o Felipe vai dar outro toque, outra cara para esse tipo de coisa que está acontecendo agora no momento. Tomara que ele trabalhe bastante e tire o Vasco dessa situação, né, galera? Só para encerrar esse vídeo aqui, né, como falei para vocês da RCE, o nome do Felipe apareceu também desse imbróglio todo, poder receber do Vasco ainda. O que me chamou mais atenção, gente, é que tem dívidas lá. Vou estar falando alguns nomes para vocês aqui. Eu não me recordo a data que esses caras passaram aqui, mas presta atenção. O Wendel, aquele cabeça de área, o Wendel, Rodrigo Pimpão, Henrico, Marta Ribeiro. A Marta, se eu não me engano, é a moça do RH, se eu não me engano, né? Marta Ribeiro, Carlos Germano já parou de jogar no Vasco, ó. E o Vasco deve ele ainda. Olha que loucura, né? Guinha Azul, Madison, Fumagalli, Thiago Maciel, Matheus Barbosa, Sandro da Silva, Leandro de Sábado, galera de Sábado, olha que loucura, 2017, a gente está em 2024, olha que loucura. Murilo Beck Rosa, goleiro. Gente, olha a quantidade de gente que o Vasco ainda deve, que o Vasco não conseguiu colocar aí. Você sabe veio fazer o que aqui? Seu Jorge Salgado, a SAF que você trouxe para cá, as 777 partes, o que ela veio fazer aqui, sendo que ela deve isso tudo de gente ainda. Que palhaçada é essa, cara? Que pouca vergonha é essa, cara? Nenhum respeito com o torcedor. Nenhum respeito com o torcedor. Você me desculpa a palavra, mas você foi desonesto com o torcedor vascaíno. Você não pode se considerar vascaíno. Com todo respeito. Toma vergonha nessa sua cara. Você é um senhor de 70 anos. Não tinha necessidade de estar fazendo essa palhafatada que você está fazendo no Vasco. Olha o rombo que você causou no Vasco. Olha a merda que você está fazendo no Vasco. Complicado demais. Mas enfim. Vou ficando por aqui, galera, né? Qualquer momento eu volto com mais notícias do nosso Vascão, né? Infelizmente aí as notícias são terríveis, né? E a gente precisa passar para vocês. Tamo junto, compartilha, ativa o sininho, se inscreva, dá um likezão, comenta. Tamo junto.
Valeu!